Você já ouviu falar em teatro musical? Já viu algum filme como La La Land ou Mamma Mia nos cinemas? Já foi até Nova York e conheceu a grandiosa Broadway? Fique aqui e assista ao vídeo para aprender tudo sobre esta arte que se expande pelo mundo e é um mercado crescente no Brasil. Fazer teatro musical é construir uma narrativa a partir da interpretação do texto, mas também pela dança e pela música, intercalando falas, coreografias e canto. O teatro musical, como que conhecemos hoje, se iniciará perto do fim do século XIX, na região que conhecemos como Broadway, em Nova York, nos Estados Unidos. Ele terá influência de diversas formas de arte da época, principalmente da ópera europeia e dos famosos shows de vaudeville, cabaré, burlesque e outros. A Broadway foi o ambiente perfeito para a ascensão do teatro musical moderno, uma vez que já era uma região repleta de teatros e com um público americano que enriquecia na grande cidade. Clarence Ziegfeld será uma figura importantíssima, sendo o grande produtor que alimentaria o sucesso do teatro musical no início do século XX, produzindo seus espetáculos, como seu show anual Ziegfeld Follies. Mais tarde, em torno da década de 30, os moldes dos musicais serão estabelecidos, sendo apresentados grandes espetáculos conhecidos até hoje como Schubert, dos compositores Jerome Kern e Oscar Hammerstein. Anything Goes, de Cole Porter, e Porgy and Bess, de George e Ira Gershwin. Pela mesma época, o cinema irá se interessar pelas produções de filmes de musicais, o que irá popularizar ainda mais o teatro musical. Depois disso, os musicais irão crescer e atingir seu auge na época de ouro da Broadway, passando por dificuldades por conta de crises econômicas, precisando se reinventar e voltarão a crescer. Ao longo do tempo, o teatro musical irá se transformar, criar diversos gêneros e se expandir pelo mundo, chegando à variedade de musicais que conhecemos hoje. Agora, falaremos sobre o teatro musical no Brasil. O teatro musical brasileiro terá como uma das principais influências o teatro de revista, famosa forma de espetáculo no Brasil, passando por diversas fases desde 1860 até 1960. Essas performances traziam belos cantores e bailarinos trabalhando com a sátira, falas irônicas e canções de caráter sensual. Devido ao excessivo apelo sexual, esses espetáculos caíram em decadência na década de 60, ainda mais com a aproximação da ditadura militar. Em 1962, o famoso musical americano My Fair Lady faria uma montagem original da Broadway no Brasil com o nome Minha Querida Lady, sendo representada por famosos nomes como Bibi Ferreira, reconhecida atriz brasileira que faleceu recentemente em 2019. Mais tarde, com o golpe militar e a censura e opressão impostas pela ditadura, os musicais começaram a ser usados como forma de protesto. Um exemplo foi a estreia do musical Roda Viva. A peça traria uma forte crítica à manipulação pela mídia no contexto de ditadura, além de trazer uma reflexão sobre a sociedade de consumo. A peça foi proibida e censurada e um grupo do Comando de Caça aos Comunistas invadiu o Teatro Ruth Escobar, em São Paulo, atacando os artistas e destruindo o cenário. Chico Buarque ainda apresentou outras obras musicais com o mesmo caráter crítico, sendo elas Gota d'Água, em 1975, Os Saltimbancos, 1976, Ópera do Malandro, em 1978, O Grande Circo Místico, em 1983, entre outras. Em 2001, uma nova era se inicia no teatro musical brasileiro, quando a empresa Time for Fun apresenta o espetáculo Os Miseráveis. Era uma novidade trazer uma franquia de um espetáculo tão grande e famoso, e o que possibilitou isso e a produção de outros musicais foi a estabilidade econômica brasileira do período. Em 2005, a empresa estreou O Fantasma da Ópera, com um orçamento de 26 milhões de reais. Essa mega produção foi o musical mais visto do país, ficando em temporada até 2009. A empresa ainda produziu espetáculos como Chicago, Miss Saigon, Mamma Mia e muitos outros. Além da Time for Fun, novas empresas e incentivadores da arte acabaram investindo em teatro musical, levando diversos musicais não só para o Rio de Janeiro e São Paulo, mas também em turnê pelo país. Além dos famosos musicais importados, o Brasil também irá embarcar na tendência dos musicais biográficos,
trazendo a história de grandes figuras nacionais em um novo formato para o povo brasileiro. Exemplos que fizeram sucesso de musicais biográficos foram do Tim Maia, do Luiz Gonzaga, Bibi Ferreira, Elza, Hebe Musical e muitos outros. Outras formas de teatro musical sendo produzidas que também valem destacar são as produções de obras originais e ou inspiradas em obras nacionais que valorizam a cultura brasileira e que vão ganhar espaço sendo aclamadas pela crítica. Entre esses espetáculos, vale destacar o musical Cargas d'Água, um musical de bolso, escrito por Vitor Rocha, que também escreveu vários outros musicais originais. O musical foi muito bem recebido, inclusive ganhando o prêmio Bibi Ferreira Revelação em 2018 para Vitor Rocha, e, depois de seu sucesso, foi levado para ser produzido em Nova York. Dessa forma, analisando todos esses fatos, vemos que o teatro musical vem ganhando cada vez mais espaço desde o século passado entre o meio artístico brasileiro. Sendo tão abrangente e variado, atinge diversos públicos e adquire cada vez mais consumidores dessa forma de arte. Mas, os musicais não ganham só espaço artístico, como também estão impactando a economia brasileira. De acordo com um estudo feito pela Faculdade Getúlio Vargas, o teatro musical causou um impacto de 1,1 bilhão de reais na economia brasileira, gerando 12.824 empregos e 131,3 milhões de reais apenas em impostos. Por isso, entende-se que essa nova arte está movimentando a cultura brasileira, mas também beneficia o país.